Santo. Quero ler desde o versículo 1, glórias a Deus, do capítulo 12. Glórias a Deus, quem achou diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, Pai da glória, Devi Barnabas de Cobre de Barnabasuria. Bebas, Mamanide Cobre Minanasu, Mide Omo Wiminai. Omelabia Beverusana, Choremo Cormanas de Cobrenai. Eis aqui, Senhor, a tua palavra, Senhor. Fala comigo, Jesus, fala com a tua igreja, Pai, esta noite. Esse princípio, Jesus Cristo, desta campanha, Senhor, em favor da família. Mané come ne braço e cobre ne brabanda suri coma. Mané braço me ne cobre ne cadore. Me pamimo nai de sobre cobre ne braço riha. De banabras somerine coromana basuria. Pai da glória, Deus poderoso, Deus santo, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos mais uma vez. Pai da glória, Deus santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, Espírito Santo. Venai sobre mim, sobre. Oh, Jesus querido, Deus da glória. Toma esse altar, Senhor, e fala conosco. Porque aqui estamos, Jesus, para ouvir a tua voz, Pai. É o que eu te peço, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor. A igreja diga amém. Poder sentar, exalta, glória a Ele. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Devolve rabaço que todo de paz. Ninguém quer sobre que devolve que manda este tempo. Para abraço vai e devolve naço que eu dou a ser. Tomara sube a lavar. O levar a e sube cantar. Glória ao Senhor. A palavra do Senhor. O Senhor nos dá esta noite. Glória a Deus. Fala o Senhor, irmãos, a respeito do patriarca de Abraão. Abraço que nos tem. Glória a Deus. E o Senhor, irmãos, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós precisamos. E nos dá o Senhor esta noite, irmãos, a respeito da família, a palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Se nós olharmos pela Bíblia Sagrada, irmãos, o quanto é importante a família para o Senhor. Quando o Senhor criou o jardim do Éden, o Senhor ali formou Adão. O Senhor olhou e viu que Adão estava só e os animais que ali todos estavam, cada um tinha o seu companheiro, sua companheira. E o Senhor disse: não é bom que o homem viva só. O Senhor preparou para ele a esposa, Eva, todos conhecem a história. Depois que eles erraram contra o Senhor, Deus os tirou do jardim, mas Deus, irmãos, fez eles procriarem e a família aumentou. Deus abençoou grandemente, Deus fez a obra. Mas na frente nós vamos também encontrar, lá vai o Noé. E qual também o Senhor abençoou a família de Noé. E o Senhor, irmãos, nos dá esta noite a respeito de Abraão. E Deus, irmãos, todos conhecem a história.
que Abraão também vivia na terra de Ur dos Caldeus. E ali, irmãos, uma certa feita, a terra de Ur dos Caldeus era uma terra idólatra. E o Senhor, irmãos, ali então encontra Abraão, ou Abraão no princípio. E o Senhor, irmãos, decanta um negócio de anda e começa a sondar o coração daquele homem. E aquele homem olhava para as imagens que eram adoradas naquele lugar. Ele dizia: será que não existe um Deus maior do que isso? E de repente, irmãos, ele ouve a voz do Senhor. E o Senhor chama Abraão para um particular. Só que o Senhor, irmãos, já começa provando o coração dele. O Senhor diz: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai de terra e eu lhe mostrarei. Aleluia, Senhor. Abraão, irmãos, ele só tinha a Sarai, a sua esposa ainda era estéril. Mas o amor de Abraão por ela era muito grande. Mas o homem provou para Deus que o amor por Deus, irmãos, por Deus que ele não conhecia, seria muito maior. E Abraão, então, irmãos, sai dali, debaixo das promessas do Senhor. Aleluia. Traz para nós, pastor, esta palavra. Irmãos, nós caminhávamos no mundo. Nós, irmãos, vivíamos para o mundo. Nós, irmãos, errávamos lá no mundo. E quando foi um dia, irmãos, não sei como aconteceu na sua vida, não sei como Deus fez, de que maneira Deus falou, mas Deus vai e te chamou para um particular. Deus disse para mim e para você: aonde você está, não é o que eu tenho. Aonde você está, não me agrada. Da maneira que você está vivendo, não me satisfaz. E o Senhor, então, nos apresentou o Evangelho. Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Como aconteceu na sua vida? Não sei de que maneira você está, mas o Senhor, irmãos, olhou para ti diferente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor te chamou, mas não te chamou sozinho. O Senhor, irmãos, Ele vem falando para nós esta noite a respeito do que é a família. O que significa a família para nós? Para Deus é muito especial a família. Para Deus, irmãos, é muito especial aquele que zela da família. Como nós estamos vivendo, como a nossa família está, como nós estamos cuidando. Pastor, eu estou provendo. Pastor, não estou deixando faltar nada dentro de casa. Mas nós sabemos, irmãos, que muito mais do que o material, nós sabemos que muito mais do que o alimento é o amor. O amor, ele é algo diante de Deus, irmãos, tão especial que Paulo, conhecendo, irmãos, ao Deus que ele servia, Paulo disse que não adiantava o homem ter todos os dons se faltasse a caridade, se faltasse o amor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. E muitas das vezes, igrejas, nós se preocupamos só em prover, mas não nos preocupamos em amar. Não nos preocupamos em cuidar, em saber o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa que está com você, dividindo a vida com você. Está muitas das vezes, irmãos, nós humilhamos, muitas das vezes somos humilhados, se nós não tivermos a presença do Senhor. Porque aqueles que vivem para Cristo, aqueles que têm a família em Cristo, jamais vai humilhar aquele que Deus colocou para te acompanhar, para te ajudar,
senhor não sabe o que eu tenho vivido. Será, irmãos, de canto na vassouriana lá bastante, que o dono do amor está na sua vida, está no seu lar, é prioridade na sua casa? Porque a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para morrer por nós. Que amor é este? É o amor ágape, que muitas das vezes nós o ignoramos, que muitas das vezes nós viramos as costas para Ele, que muitas das vezes nós queremos viver, irmãos, como que nós não o conhecêssemos, que muitas das vezes, irmãos, nós tratamos as coisas, irmãos, como se nós não o conhecêssemos. Mas Ele suporta isso. Ele olha para nós e está assoiando igual em mim, e vai sorrir, errando, irmãos, tirando Ele da prioridade em nossas vidas, em nosso lar, em nossa família, com as nossas palavras, com a nossa boca, a boca que era para o adorar, que era para engrandecer o nome dEle. Muitas das vezes humilhamos aquele que Ele colocou no nosso lar. Glória a Deus, Senhor. Porque todos nós sabemos, igreja, que uma palavra, muitas das vezes, fere mais, irmãos, do que se tivéssemos batido na pessoa com chicotes, com um pedaço de madeira. Porque, irmãos, fere o coração, fere a alma. Saiu do texto, pastor, não, igreja. Nós vamos ver, irmãos, que Abraão, quando Deus o chamou, Abraão tinha 75 anos. Sarai, irmãos, tinha 65. Mas Abraão amava Sarai. E Abraão, irmãos, ele não procurou outra mulher para que pudesse dar filho a ele. Não. Ele não procurou uma outra pessoa até ali, irmãos, há 65 anos. Pastor, mas lá na frente ele erra quando ele deita com a serva. Não, irmãos, mas isso é outra história. A história de canto na baixa, querer apurar Deus com uma promessa. Agora o Senhor está falando conosco a respeito da família. O Senhor disse: vai, Abraão, para onde eu vou te mostrar. Abraão já começou provando a Deus o que era amor. Ele não conhecia o poderoso Deus, mas ele tornou-se amigo. Ele tornou-se amigo íntimo do Senhor, irmãos. O Senhor falava com Abraão, irmão, decanta na passageira. Aleluia, Senhor. E nós, igreja, como nós tratamos a Deus? Porque o Senhor, irmãos, Ele olha para a nossa casa, da maneira que nós tratamos a nossa casa, da maneira que nós tratamos Deus em nossas vidas. O Senhor disse para ele: Abraão, sai que eu vou te fazer, Abraão, uma geração. Eu vou abençoar, eu vou prosperar os seus caminhos, eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou abençoar os que te abençoam, mas também vou amaldiçoar os que te amaldiçoam. E por tua causa, Abraão, todas as famílias serão abençoadas. Aleluia, Senhor. Será que Deus conhecia o coração de Abraão, irmãos? E o nosso coração é da mesma forma, o Senhor conhece. Tem coisas que era para estar melhor em sua vida, que muitas das vezes não está, irmãos, porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe, irmãos, que muitas das vezes Ele não é a prioridade, o amor dEle não é a prioridade, a nossa família não é a prioridade. Porque o que é prioridade, irmãos, é zelar, é cuidar. Eu não sei porque Jesus está falando assim. Aleluia, Senhor. Mas Ele quer olhar Glória para a sua a Deus. casa, Ele quer olhar para a sua família. Mesmo, irmãos, tendo problema, mesmo tendo luta.
Mas Ele quer ver que você coloca Ele como prioridade lá dentro. O casal, a esposa, irmãos, é sempre colocando Deus, o amor a Deus primeiro do que o amor ao esposo. O esposo amando Deus primeiro, porque aí vai, irmãos, completar o amor um para com o outro. Porque o Senhor, igreja, Ele apenas nos prova, Ele prova o nosso coração, Ele prova o nosso coração e aonde está. Deus, Ele provou Abraão. Ele disse a Abraão: sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Eu vou te fazer uma grande nação, vou fazer você conhecido. E hoje, irmãos, toda a terra conhece Abraão. Ou quem foi Abraão diante do Senhor. Aleluia, Senhor. Mas você acha, se Abraão tivesse sido como nós, muitas das vezes, teria se cumprido a promessa de Deus na vida dele? Como assim, pastor? Se Abraão fosse, nós muitas das vezes, como nós, desobedientes, será que Deus tinha cumprido a promessa? A promessa sobre a nossa casa, sobre nossas vidas, igreja. Muitas das vezes não acontece da maneira que Deus falou, mas é por nossas causas. É porque nós, muitas das vezes, igrejas, não fazemos como Ele quer que nós façamos. É porque que muitas das vezes nós não ouvimos, não obedecemos como Ele falou no princípio. E muitas das vezes, irmãos, mais uma vez eu digo, quem passou errou algo, quem passou foi da carne. Não, igreja. É nossas ações, muitas das vezes, que atrasam a promessa de Deus nas nossas vidas. É a maneira de nós vivemos, muitas das vezes, não sendo um homem pastor, não sendo, irmãos, uma mulher missionária, mas sendo aquele que teme a Deus, que aceitou Ele como Salvador. Começa o grande ministério primeiramente dentro da nossa casa. Começa dentro da nossa casa, irmãos. Sendo zeloso com a palavra de Deus, com amor a Cristo Jesus. Sendo zeloso, irmãos, com amor para com a sua esposa, para com o seu esposo. Nós não podemos, irmãos, a Bíblia vai dizer para nós: ireis, mas não pequeis. Mas hoje nós não conseguimos, muitas das vezes, igrejas, vem a ira, a primeira coisa que nós esquecemos é quem somos. Muitas das vezes a palavra que sai da nossa boca, igreja, a palavra que sai da nossa boca, por isso que Jesus está dizendo: você pode irar, que você é falho, mas não peques. Porque muitas das vezes as palavras que saem da nossa boca, irmãos, é pecado, pecamos, porque sai palavras tortas, sai palavrão. Jesus, irmãos, ele se entristece, irmãos, quando de nós, como servo de Deus, abrimos a nossa boca, conhecendo o Senhor, irmãos, e lançamos palavrões. Jesus se entristece da mesma maneira para nossos irmãos. Aleluia, Senhor. Irmãos, que nós abrimos a boca, irmãos, e abrimos para falar coisas tortas. Não tem como nós dizer que o Espírito Santo vai permanecer em nós, porque Ele não vai compactuar com nossas falhas, nossos pecados. Ah, pastor, mas os filhos dá trabalho, os filhos dá isso, irmãos. Jesus não disse para nós, que os filhos não iam dar problema, que nós como família não ia passar por luta. Não, igreja. Nós temos que ter sabedoria para lidar com as situações. E passaremos por diversas eras. Porque o diabo, ele vai lutar, ele vai investir contra a nossa casa, ele vai investir contra o nosso lar, ele vai investir contra a nossa família. Os que estão lá fora, igreja, então muitas das vezes já se entrega às coisas erradas, aos vícios. Pastor, mas tem filho de crente, pastor, tudo bem, eu sei.
A diferença, igreja, é que ele pode ir para o mundo, mas ele sabe quem ele é diante de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Quantos nós temos visto chorar, igreja? Porque conhece a palavra, porque se envolveu no mundo, irmãos, aí fora de tal maneira. E hoje está dizendo, eu queria voltar, mas eu não tenho força. Mas por quê, pastor? Porque ele conhece a palavra. Agora, irmãos, você acha que se nós, como conhecedor da palavra, conhecedor da verdade, irmãos, uma pessoa que não vem para a igreja ouvir eu falar um palavrão, ouvir eu falar alguma coisa que ele sabe, irmãos, que eu não posso falar, o que ele vai dizer para mim? Quantas pessoas nós já ouvimos dizer, olha, eu não vou para a igreja, para ser assim igual se for pregar o fulano, para ser igual se fulano. Eu já ouvi muitos, irmãos. Abraão, Jesus disse a Abraão, por sua causa, todas as famílias serão abençoadas, porque o Senhor conhecia o coração de Abraão, o Senhor sabia que Abraão ia honrar o Senhor acima de tudo, e ele amava a Sarai, ou a Sara, sua esposa. E o Senhor disse, vai ser conhecido o teu nome. É da mesma maneira, igreja, que para nós, ministérios pessoais, muitas das vezes se atrasam, irmãos, é por nossas falhas. É porque nós não se dedicamos como é para nós nos dedicarmos, é que nós não vivemos como é para nós vivermos. Mas Deus é culpado? Não. Ele lançou uma promessa, ele disse, olha, tu vai ser isso, tu vai pregar lá, eu vou te usar. Mas muitas das vezes, igreja, nós só olhamos para baixo. Abraão, ele não olhou para baixo, ele olhava para o alto, ele olhava, irmãos, para cima, e a palavra vai nos dizer que Deus vinha falar com ele. Abraão, irmãos, é cogitado amigo de Deus. Deus tinha um particular com Abraão. Da mesma forma, irmãos, nós podemos ter esse particular com o Senhor. Canta labaço, diante labastei. Glória a Deus, Canta labaço, diante labastei. Muitas das vezes, igreja, Jesus nos chama para fazer a diferença, para nossa casa fazer a diferença. Mas Ele quer nos ver, irmãos, nós fazendo a diferença, porque nós somos conhecedores dessa palavra. As nossas ações, as nossas atitudes, o que nós falamos, faz a diferença, irmãos. Muitas das vezes, igreja, você está orando ao Senhor, você está na retidão com o Senhor, quando você começa a sentir um arrepio no seu corpo, ou a vontade de chorar. Você, irmão, já está querendo levantar a oração, mas você não tem força, não é porque você está andando, é porque o poderoso, Ele veio ouvir você. Ele veio, irmão, na nossa olhada, na você, porque no meio da sua dor, no meio da sua tristeza, da sua tribulação, você chamou Ele e disse, Senhor. E você expressa a Deus. Muitas das vezes, irmão, nós queríamos ser melhor do que somos. Muitas das vezes nós queríamos fazer mais do que fazemos. Nós dizemos, Senhor, eu estou cansado, eu estou angustiado, eu estou tribulado a minha alma, Senhor. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, pastor, nós oramos desta maneira? Saiu do texto, pastor, não. Será que quando Abraão, irmão, sai da casa do seu pai, ali ele tinha de tudo, ele tinha tudo? E começa, irmãos, a olhar somente para as campinas, olhar, irmãos, ele canta lá, laçuianda, dizendo agora,
Eu vou ter que guiar este povo, meus servos, são meus animais que estão, mas eu vou ter que guiar. Será que em nenhum momento, irmãos, Abraão não sentiu medo? Será que em algum momento Abraão não sentiu vontade de voltar para a casa do seu pai? Não estou entendendo, pastor. Será que muitas das vezes, igreja, você não sente vontade de olhar para o mundo novamente e dizer: Senhor, está tão difícil. Senhor, eu não estou aguentando, Senhor. Mas daí, irmãos, se nós olharmos, se nós entrarmos, irmãos, canta lá, basculhando lá, bastante, o que é passado, nós vamos olhar, irmãos, pela mesma janela que Noé e seus filhos olhou. Estando ele dentro da arca, com a sua família, protegido, guardado. Será que ali eles não tiveram vontade, igreja, de sei lá, pular daquela arca? Mas quando eles olhavam para fora, pelaquela janela, que a Bíblia está nos dizendo, irmãos, que só tinha uma janela. Eles olhavam para fora, certamente, irmãos, eles viam corpos de pessoas que nunca deram crédito à palavra do Senhor, que nunca quiseram ouvir e dar ouvido à palavra do Senhor. Eles voltavam para dentro, escondiam um cantinho e diziam: Senhor, me perdoa por eu querer ter pensado em pular para fora. Obrigado por este cantinho que o Senhor arrumou para mim aqui dentro. Muitas das vezes, igreja, no meio do sofrimento, no meio das lágrimas, no meio da dor, quem nunca pensou em desistir? Quem não chegou já aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, já basta, Jesus, eu não aguento mais, Senhor. Eu luto pela minha família, eu luto pelos meus, Senhor, mas eu nunca recebo. Eu canto pela paz, eu pela bastante, canto pela paz. Aleluia, Senhor. Que hoje, dentro do Evangelho, muitas das vezes, pastor, aqueles que nos desprezam são os da própria casa, sua família. E muitas das vezes dá tristeza, dá angústia, porque nós queríamos que eles ouvissem a palavra, nós queríamos que eles dessem crédito à palavra. Mas muitas das vezes só sabem nos acusar, só sabem nos apontar. Abraão, será que, irmãos, quando ele tomar essa decisão perante a sua família, será que algum apontou ele, não chamou ele de louco? Mas eu tenho certeza que a esposa dele, Sara, abraçou ele e disse: não, Abraão, não foi o homem que me chamou, foi Deus. Aleluia, Senhor. Vamos, ele disse que ele vai mostrar um lugar para nós e vai ser uma bênção. Vamos, Abraão. E 25 anos depois, igreja, a bênção foi concretizada na vida dele. É o que o Senhor nos fala nos últimos dias, que as maiores riquezas, irmãos, das nossas vidas, a maior riqueza que o homem pode desejar não é o dinheiro, não é ter posição. A maior riqueza está, irmãos, nos mínimos detalhes. Abraão, irmãos, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o rebanho dele aumentou, os servos deles aumentaram, dele de Ló, que eles tiveram, irmãos, que se apartaram do outro. Então, riqueza ele tinha, mas o sonho dele era ser pai. O sonho dele, irmãos, era concretizar uma esposa, uma família concreta. E quando Deus deu a ele Isaac, irmãos, completou a alegria de Abraão. Agora eu lhe pergunto a ti: qual é o Isaac que Jesus lhe prometeu? Será que ainda esse Isaac não foi entregue nas tuas mãos? Será que não é por alguma coisa que você precisa se consertar? Será que não é, irmãos, um detalhe pequeno que você precisa dizer: Senhor, me perdoa, mas a partir daqui, Senhor, eu vou mudar.
mudar, a partir daqui, Senhor, eu vou ser melhor, a partir daqui, Senhor, eu não vou fazer mais, não vou errar mais. A palavra, o nome Isaac, você sabe o que significa? Riso, alegria. A alegria de Abraão e de Sara estava completa, a família estava completa. Então, irmãos, para nós encerrarmos a palavra do Senhor, a nossa família é uma bênção, não importa o problema que temos, não importa a luta que temos, igreja, mas os nossos filhos são bênçãos de Deus. A esposa, irmãos, é bênção, a esposa é bênção. Jesus não disse que nós íamos unir um ao outro, não ia ter problema, não. Mas os dois juntos têm forças para atravessar os problemas. Os dois juntos têm força para vencer as lutas. A tua oração, ela faz a diferença. Nós, como servos de Deus, a nossa oração, ela faz a diferença. Mas nós precisamos, irmãos, focar. Qual é o Isaac que nós desejamos diante do Senhor? Porque a promessa está sobre nós. A promessa está sobre mim, sobre a sua casa, sobre a sua família. E Deus, irmãos, Ele vai operar um milagre na sua família. Ele vai operar um milagre na sua casa. Ele está ouvindo a sua oração. Deus, Ele vai mudar a sua história. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Que o Espírito do Senhor, irmãos, complete essa mensagem no seu coração. Mas que nós venhamos dar mais crédito à palavra do Senhor. Porque senão, irmãos, nós vamos muitas das vezes estar bem perto da bênção e acaba nos afastando de novo, por causa de falta da nossa vigilância.